Depois vou me apresentar e depois passar para o doutor Igor se apresentar também. Cleiton Pedro, meu nome, eu sou um dos sócios da FESA. Antes da FESA também eu tive a oportunidade de trabalhar aí em várias empresas aí como executivo. Fui GM, Natura, fui BRF 99, Atier, desse período todo, 6 anos fora do Brasil. E desde 2018 eu estou muito envolvido, né, com o ecossistema de techs de RH, investindo em empresas e ajudando essas empresas a construir. Então, prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Passo a bola aí para o doutor Igor também se apresentar. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Igor Menezes, eu sou professor da Universidade Hull, aqui na Inglaterra, no norte da Inglaterra. Eu tenho 2 pós-doutorados em psicologia organizacional e psicometria, né? Então, meu principal background é em psicometria e estatística. Também sou estatístico aqui pela Associação de Estatística da Inglaterra. E tenho experiência, falando um pouco de minha experiência de mais de 20 anos, já fui professor aí no Brasil também, pela Federal da Bahia. Eu já estou aqui na Inglaterra há 8 anos, né? Já tive na Universidade de Cambridge, na Universidade de Lincoln, na Universidade de Hull, e tenho uma experiência de longa data aí trabalhando com desenvolvimento e validação de testes em diferentes áreas, tanto personalidade quanto testes cognitivos. Justamente por isso que a gente vai falar um pouquinho hoje dessa área de testes cognitivos, né? E falar também um pouquinho do nosso próprio instrumento da Visio. Eu também sou um dos sócios da Visio, né? Um dos parceiros da Visio, e estamos trabalhando aí no conjunto de soluções, né, que estão relacionadas a assessments, e mais recentemente também uma plataforma de RH que a gente tem desenvolvido, né, para facilitar um pouco a resolução de problemas, né, fazer com que as pessoas consigam de fato ter uma série de um acesso melhor, né, um conjunto de soluções que considerem tanto assessments quanto também soluções mais modernas de People Analytics. Então, só trazendo um pouquinho já da introdução também da Visio para vocês. Passa a bola de volta aí para Cleiton, para Bom, Cleiton falar um pouquinho da estrutura da apresentação de hoje. não, muito bom. Só um recado geral, para quem tiver pergunta, ir colocando aí no chat, que a gente, ao final, vai abrir uma sessão de Q&A, aí seria legal já ter as perguntas, as dúvidas, para a gente poder ir respondendo, tá bom, pessoal? Então, fiquem à vontade. Não tem perguntas bobas. Então, podemos ir aí. Eu acho que algumas perguntas que a gente vai tentar responder, né, durante essa masterclass, assim, a gente vai trazer, obviamente, um pouco de história, né, da onde surgiu, por quê, né, e como é que está nos dias atuais. A gente vai falar assim, por que que testes cognitivos são os maiores preditores aí, um dos maiores, né, preditores de performance, a importância, né, na avaliação de processos seletivos e potencial, e, assim, no esse mundo de inteligência artificial, né, Copilot, ChatGPT e companhia limitada, como é que se garante, né, um ambiente seguro, né? Porque é muito fácil as pessoas usarem isso para responderem às questões, né? A gente está vendo muito, então, como é que a gente assegura esse tipo de coisa com a chegada de AI, né? E a gente vai, obviamente, responder também as perguntas aí de vocês, tá bom? Então, fiquem ligados aí no chat. Acho que para começar, a gente esquentar os motores, fazer um warm-upzinho aqui, eu queria pedir para vocês apontarem aí a câmera do celular para esse código de barras, esse QR Code, e responder para a gente a pergunta que está aí na tela. Ou seja, um pouquinho dessas, né? A gente vê empresas usando ainda grafologia, astrologia, a gente vê empresas fazendo análise curricular, a gente vê empresas fazendo entrevista por competência, a gente vê empresas adotando testes comportamentais barra personalidade, a gente vê testes cognitivos. Então, na ordem de predição, que vocês acham que dessas ferramentas tem maior capacidade de predizer performance de um executivo que ocupa posições aí de alta complexidade, né? Então, acho que essa que é a pergunta aí. Aí um minutinho aí para vocês responderem, aí o Regis pode ir projetando aí na tela o resultado.
Ok, estamos vendo, olha aí, estamos vendo grafologia, astrologia, ninguém, análise de currículo, zero, votos, um terço aí, 31%. Opa, entrevista por competência crescendo, olha lá, 36%, praticamente empatado com testes. Opa, entrevista por competência ganhando. Olha que interessante. Olha isso aí, entrevista por competência ganhou. Principal instrumento para prever performance, depois testes comportamentais de personalidade e depois testes cognitivos 27. Super interessante essa resposta. Deixa aqui por enquanto, Regis, não vai para a próxima, porque eu até, antes da gente na Visio lançar o Visio cognitivo, que é o teste da Visio para medir habilidades de cognição, na minha experiência, eu achava que o maior preditor de performance eram os testes comportamentais de personalidade. E aí eu comecei a... Eu pedi para o doutor Igor, né, que está na academia aí muitos anos, eu falei, cara, me manda por gentileza todos os estudos acadêmicos, né, relacionados a esse tema. E aí ele me mandou lá, acho que uns 15, 13, 15 estudos, desde um primeiro estudo de 84, até os estudos mais recentes que datam aqui de 21 e 22, né? E, e eu fiquei também, de certa forma, surpreso com a resposta, porque, assim como muitos aqui acham que a entrevista por competência, que no final do dia vai medir comportamento, ou testes comportamentais, não é. Eles não são os maiores preditores de performance, né? Os maiores preditores de performance que os estudos acadêmicos revelam, desde 84 até os mais recentes, mostram que testes cognitivos são os maiores preditores de performance. Quando a gente está falando de posições de alta complexidade, entenda-se média gerência para cima. Quer dizer, isso não vale para posições meramente assim, operacionais, muito repetitivas, né? Mas operações de média gerência para cima, o que todos os estudos acadêmicos revelam, desde 84, é que o teste cognitivo é o mais importante, né? E aí, essa foi uma surpresa para mim, né? Porque no contato também com muitas organizações no Brasil, a gente vê de fato que a maioria das organizações usam nos seus processos seletivos e também nas suas avaliações de potencial testes comportamentais de personalidade. E eles não usam teste de cognição, que é o componente que mais prediz performance, né? Aqui a gente traz a resposta a essa pergunta desse estudo de um estudo de 98 do Schmidt Hunter, que ele vai colocando cada uma das atividades e ali o grau de predição, né? Então, percebam que começa ali desde ali, ó, a idade, depois grafologia, anos de educação, interesse da pessoa, anos que ela tem aí de experiência no trabalho, a reference check, né, que é a gente checar a referência do profissional, depois dados biográficos, assessment centers, entrevistas não estruturadas, depois aí, ó, questionários de personalidade, testes de conhecimentos específicos de habilidade, depois entrevistas estruturadas, aqui entram as entrevistas por competência, mas percebam que logo acima estão os testes de cognitivos. Aí sim, quando você adiciona, então, cada um desses elementos sozinho, o que mais contribui para a predição de performance é o teste cognitivo. Obviamente, quando você soma o teste cognitivo com com a entrevista, né, por competência, você vê que eleva, mas a capacidade de predição fica um pouco maior. E, obviamente, quando você coloca aí testes cognitivos com testes de personalidade barra comportamento, aí você tem hoje a maior predição, né? Poderia ir mais além se a gente colocasse simuladores de performance, simuladores, ou seja, para olhar comportamento manifesto da pessoa, você colocar ela diante de um case real, ou seja,
testes cognitivos com testes comportamentais, mais os simuladores, essa seria a maior capacidade de predição que existe hoje no mundo, tá? Mas a gente sabe que vai agregando muita complexidade. Então, o que eu queria passar para vocês, que foi a surpresa minha, mas o doutor Igor vai explicar o porquê disso, os testes cognitivos de maneira isolada, ou seja, se você fosse para escolher um teste só no processo seletivo, ou avaliação de potencial, você deveria escolher o teste cognitivo. É isso que a gente tá, é isso que os estudos, esse estudo aqui de 98 fala, mas depois a gente foi ler todos os outros estudos e os mais recentes, que a gente vai dar para vocês no final, todos eles continuam valendo essa tese de que o cognitivo é que importa. Tá bom, pessoal? Então agora eu passo a palavra para o doutor Igor para continuar aqui. Maravilha, Cleiton. Excelente exposição, né? Então, pra vocês verem a importância que tem os testes cognitivos, né? E essa importância, na verdade, é uma importância histórica. Se a gente pega, né, desde a história, né, da testagem no mundo, né, não a testagem psicométrica como a gente conhece hoje, a testagem padronizada de testes, né, mas um modelo em que você já fazia avaliação de pessoas antigamente, a gente consegue se remeter à China antiga, em 3.000 anos antes de Cristo. E principalmente há 1.100 anos é que você começa a ver uma certa revolução dentro da área de testagem na China, com a perspectiva do Confúcio, né? Se vocês visitarem, por exemplo, o Templo de Confúcio e o Imperial College lá em Beijing, né? Eu tive essa oportunidade, e vocês vão ver toda a história da psicometria. Eles mostram, com vários relatos, né, de forma muito detalhada, como eles faziam avaliação de funcionários civis, para avaliar principalmente características de conhecimento, conhecimentos gerais, né, conhecimentos também de lei e também conhecimentos de moralidade. Então, os testes eram muito usados para você tentar entender se a pessoa de fato ela tinha ou não uma qualificação mínima para ocupar determinados cargos públicos, né, dentro da estrutura societária chinesa. E aí foi considerado bastante revolucionário na época. Desculpa, volta, Jorge. Foi considerado bastante revolucionário na época porque era a estrutura é sempre muito hierárquica chinesa, né? E os títulos eram muito dados também por uma questão de você pertencer a uma família, né? Então foi a primeira vez que você começou a ter um sistema maior de reconhecimento por habilidades. Depois, entre os gregos, né, os testes também eram bastante utilizados. Você pega até a história de Platão, Aristóteles, entre outros, para avaliação de maestria, de habilidades físicas e intelectuais, mas não somente isso, eles também valorizavam bastante a questão moral, a questão ética, e a própria questão do raciocínio ético, que estava muito relacionado com a própria habilidade cognitiva. Então, enquanto na China a visão era muito mais do conhecimento, os gregos começam a se preocupar muito com a medida geral da inteligência, né? Como é que as pessoas de fato desenvolviam raciocínios, né, e tinham uma capacidade intelectual de forma mais elaborada. E a gente vê também isso na Idade Média, né? A própria ideia começou lá na China de você fazer a utilização de determinados exames formais para concessão de títulos, né? E, obviamente, na China era muito mais para funcionários públicos, mas na Idade Média você começa a ver que até graus e honras eles poderiam também ser concedidos a partir de exames formais. Então, vamos fazer um salto aí dessa história mais antiga para a história um pouco mais recente, também não tanto assim, né? Mas em 1880. Então, quando a gente pega as medidas que começam a ser muito mais, não padronizadas necessariamente, mas uma tentativa de uma medida mais padronizada, nós podemos nos remeter ao Francis Galton, né? Então, muita gente ouve falar no Galton pelas suas medidas sensoriais, né? O que é uma medida sensorial? São medidas de percepção, de atenção, de o quanto você consegue ouvir, o quanto você consegue responder rapidamente a determinados estímulos. E aí esses estímulos eram contabilizados mais ou menos aí em forma de acerto e erro. Será que a pessoa consegue responder rapidamente ao estímulo? Então, essas medidas sensoriais, né, eram muito associadas ao intelecto humano. Se eu conseguia responder rapidamente, se eu conseguia ouvir bem, é porque eu era uma pessoa inteligente. Então, no final das contas, a associação da medida de inteligência, embora não se falava a palavra ainda inteligência, era muito dada por essa perspectiva. Vê, por exemplo, aí o Wechsler, né, que nós temos um instrumento até hoje do Wechsler, mas você tem uma medida ali, ele fazendo uma avaliação bastante manual desses estímulos sensoriais da pessoa para conseguir inferir características do intelecto humano. E do nosso lado direito, a gente tem um outro laboratório, que é o laboratório do Galton, né, laboratório antropométrico. Esse aí foi ele numa feira, expondo o laboratório dele, também de medidas sensoriais. E esse laboratório hoje virou outro laboratório de psicometria que está na UCL, aqui em Londres.
também, e obviamente não é mais chamado de antropométrico, mas acabou sendo um laboratório que, por várias razões, também foi bastante controverso, porque também ele trouxe a visão meu Deus, esqueci o nome agora, exatamente, da eugenia, né? Então, assim, ele simplesmente trouxe a visão de que, a partir de determinadas medidas, determinadas características humanas, nós poderíamos inferir a intelectualidade, né? E, obviamente, começou a pegar muito o padrão do que seria aquele padrão da pessoa sem deficiência, aquele padrão do homem do leste europeu, a visão do europeu branco, alto, né? E aí começou a trazer esse traço e associar isso também como sendo medidas de inteligência. Obviamente, né, é extremamente controverso e, obviamente, cai por terra, né? Não são coisas que a gente admite hoje em dia. Então, no próximo, passa, por favor, esse próximo slide. Então, em 1900, né, começando já aí o século XX, né, nós temos um nome bastante importante dentro da área de avaliação, que foi o Alfred Binet, um francês, que ele desenvolveu um instrumento, que foi o instrumento mais clássico em que derivou-se a medida do QI, do quociente intelectual, mas uma das escalas mais conhecidas é a escala chamada de Binet-Simon, de 1905. Ela cobre algumas funções mais específicas. Então, qual a importância dessa escala? A importância é que você comece a trabalhar com medidas específicas, não somente a busca da inteligência geral. Então, você começa a observar, por exemplo, que características de julgamento, compreensão, raciocínio começam a ser levadas em consideração. Mas, obviamente, daquele jeito, né, ainda um pouco mais também não padronizado, né, e podemos dizer até com algumas características, de certa forma, preconceituosas, como a gente pode ver nesse teste para crianças do lado esquerdo, em que você tem pares de imagens e as crianças elas eram pedidas, né, que elas identificassem quais os rostos era mais bonito ou mais feio, né? Então, claro que tem todo um questionamento hoje em dia em relação à diversidade e inclusão, né, que poderia ser feito, mas aqui a ideia era você também, a partir desse estímulo visual, poder dizer se a criança ela se poderia se enquadrar em um dos níveis do lado direito, como, por exemplo, a gente está vendo aí, e níveis que variam do idiota até o moron, né, em inglês. Então, você vê que até a própria forma da escala se comunicar e ser reportada era também bastante diferente, né, para não dizer realmente controversa, né? Então, você tem graus de idiotia, que ele chamava, mas níveis baixos de imbecilidade, até o nível mais alto de imbecilidade, até o nível do moron, né? Então, você vê que a testagem cognitiva ela nasce de uma forma bastante peculiar, né, naquele momento, né? Mas, obviamente, isso tudo vai se desenvolvendo com o tempo, principalmente, passa, por favor, esse próximo slide. Quando a gente chega no comecinho ainda da década, né, e que a gente tem a Primeira Guerra Mundial, e o Terman, que é um americano, ele pega o teste do Binet e leva para os Estados Unidos, né, e ele desenvolve essa medida, não para crianças, obviamente, mas para aplicar isso em potenciais soldados que iriam para a guerra, né? Então, na Primeira Guerra Mundial, você consegue ver essa foto aí do lado esquerdo, das pessoas fazendo a aplicação, sentada no chão. Obviamente, a aplicação é em larga escala, é em massa, não tinha aquela preocupação que se tem hoje de ter uma situação totalmente padronizada e cuidadosa, né, para responder a prova. A gente tem até do lado direito aí um pouquinho do formato dele, mas a gente consegue observar aqui algumas coisas. Uma delas aqui, nós tivemos de desenvolver rapidamente uma avaliação, né, que fosse apta, de fato, para que as pessoas adultas pudessem responder a prova, né? Não podia ser algo banal, tinha que ser algo realmente que fosse mais visual. Tínhamos, na verdade, dois testes, que era o ARM e o ARM Alpha e o ARM Beta, né? O ARM Alpha é um teste feito para pessoas cuja língua inglesa era a primeira língua, né? E você tinha o ARM Beta também, que era um teste que ele era para pessoas cujo inglês era a segunda língua. Mas aqui você começa a ver também a questão do próprio movimento da testagem e da divulgação da testagem como um todo, para que esses soldados pudessem ser selecionados. E qual era a decisão aqui? A decisão era simples. Se o soldado ele fosse considerado com nível de inteligência inferior, né, ele seria mandado para o frontline, né, a frente de guerra, né, e ele teria um ranking menor, né, e ele seria associado aí a um ranking que pudesse ter um nível maior de risco. Se ele tivesse um nível de inteligência maior, né, ele seria assinado aí a uma patente superior, né, e ele teria um risco menor, né, relacionado à guerra. Então, imagine quantas pessoas acabaram perdendo a vida, né, em função dessas decisões, né, relacionadas somente a uma visão de uma mensuração de um teste de inteligência, que seria aí, nesse caso, ainda uma inteligência mais geral. Passa para o próximo, por favor, Regis.
Aí você já tem alguns elementos, né, principalmente depois, quando o Spearman já traz a perspectiva, né, do fator G de inteligência. Ou seja, em 1930, a medida de inteligência começa a se desenvolver mais, né, e aí você começa a ver, pô, desculpa, eu mantive ali em inglês, eu nem percebi. Às vezes eu ainda confundo algumas coisas, porque é o costume de escrever em inglês, acabei mantendo isso aí em inglês. Mas esse teste ele foi desenhado justamente para a questão de resolução de problemas complexos. Então, esse é um teste que até hoje é utilizado, né? Quem fez psicologia na faculdade mesmo, com certeza já passou pelo que a gente chama no Brasil de Raven, aqui chama de Raven, mas ele é um teste de matrizes progressivas em que ele independe da linguagem, ele independe da cultura, ele independe da educação. Por quê? Ele é basicamente, independe até se a pessoa tiver algum problema, como seja colorblind, esqueci o nome em português, né? Que quando a pessoa não consegue ver as duas cores ali, o vermelho e o verde. Mas esse caso aqui é preto e branco, o objetivo básico do teste é fazer com que a pessoa responda a esse instrumento e ele encontre uma resolução a partir de um conjunto de reflexões que não necessariamente são lineares. Então, a resolução aqui é complexa. Ela tem que pensar em determinados padrões, abstrair esses padrões e conseguir fazer a generalização para encontrar a resposta que seria correta. Né? Então, esse é um teste que ele já traz um certo avanço em relação à mensuração, porque ele é padronizado, né? Ele tem um conjunto de respostas que são também padronizadas, ou seja, as alternativas elas são ali únicas, e você começa a ter um conjunto de formas que lhe permite também fazer aplicação em diferentes culturas, comparação em diferentes culturas. Por favor, próximo. Legal, e aí que a gente começa a chegar numa estruturação maior dentro da área de inteligência, né? E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho qual é a relação disso com o teste cognitivo, né? Mas esse é o ponto crucial que a gente chega em 1940 com a teoria do Raymond Cattell, né? O Raymond, ele simplesmente traz duas perspectivas dentro da inteligência em que ele diferencia a inteligência. Olha, na verdade, existe inteligência geral, sim, né? Mas nós temos dois tipos mais específicos de inteligência. Uma inteligência que ela vem do seu conhecimento, daquilo que você aprendeu na escola, daquilo que você aprendeu no dia a dia, daquilo que você aprendeu no seu trabalho, e é isso que a gente chama de inteligência cristalizada. Ela depende de fato daquilo que você conhece. E existe um outro tipo de inteligência, que é uma inteligência muito mais fluida, né? Uma inteligência que ela depende muito mais da sua capacidade de resolução de problemas, de adaptação, de inovação, de criatividade. Então, ela está muito mais ligada a você conseguir pegar o que você sabe hoje e conseguir generalizar para outros tipos de conhecimentos ou situações. Então, por que isso é importante? A gente sabe que a medida da inteligência cristalizada ela cresce ao longo do tempo, ela se permanece estável. Então, você, como pessoa, você tem exposição a um conjunto de situações em que faz com que a sua experiência vá sempre crescendo. Então, mesmo com a idade, essa inteligência ela vai crescendo, cristalizada. Mas a gente sabe que a inteligência fluida, ela, a determinado momento, ela tem um pico, obviamente, se você se mantém muito intelectualmente ativo, você consegue também manter essa inteligência fluida alta, mas pode ser que depois de um determinado momento ela caia, se você não treine, se você não treina ela também. Então, essa é aquele tipo de inteligência que você é, faz, por exemplo, desenvolve a partir da resolução de quebra-cabeças, de puzzles, né, quando se faz desafios lógicos. Não. Então, é aquele tipo de inteligência que faz com que você necessariamente seja forçado a refletir de forma diferente, de forma que não foi pré-concebida. Então, não é como você, por exemplo, pegar um teste, uma equação que você já conhece, ou um gráfico que você já conhece, né? Não, ele traz uma visão nova e pede para você fazer uma interpretação daquilo. Então, sempre a ideia aqui é você ir além daquilo que foi previamente colocado. Então, é diferente, você não precisa, por exemplo, saber, numa inteligência fluida, o que é uma fórmula de Bhaskara, um polinômio, as operações matemáticas, né, o que é um algoritmo de machine learning, por exemplo, nada disso. É como se a gente pegasse a visão do problema e pedisse para você responder, né, de forma, obviamente, fundamentada, mas de forma criativa, como se resolveria aquele determinado problema. Então, depois do Cattell, né, só passando para o próximo, nós temos a teoria, né, dos três estratos do Carroll, né, isso já em 1993, já é muito mais moderno, mas o Carroll coloca que existe um fator geral de inteligência, né, existe essa inteligência geral que vem de lá desde o Spearman em 1930, né, então é possível a gente encontrar essa medida de QI mais global, essa medida de quociente intelectual, mas o mais importante é que a gente também consiga identificar de onde se origina essa medida.
E aí nós temos mais dois estratos para justificar essa origem. O primeiro deles vem de habilidades mais amplas, o extrato 2, está imaginando aí que o geral é o 3, né? O extrato 2 é de habilidades mais amplas, como inteligência fluida, inteligência cristalizada, a velocidade de pensamento, capacidade de memorização, de aprendizado, né? Então isso é muito mais global, mas existem coisas ainda mais específicas que podem ser analisadas dentro de cada um desses traços. Como, por exemplo, num teste de raciocínio, num teste de lógica numérica, né, a gente poder avaliar questões de números. Ou num teste, por exemplo, de raciocínio verbal, avaliar questões de vocabulário, né, ou de comunicação, né, ou de interpretação de texto, dentre outros. Então, esses tratos acabam definindo um conjunto de características, né, que nos permite, de fato, definir uma medida mais global de inteligência, né, em que, depois disso, né, depois do Carroll, né, em 1998, pode passar para o próximo, chega-se finalmente a uma sintetização, 98, 97, da teoria do CHC, né, que junta basicamente os três. E fala, bom, está todo mundo aqui pesquisando coisas muito próximas, vamos sintetizar essa teoria no Kettle-Horn-Carroll, né, e vamos fundir essa teoria para que a gente crie um modelo final de inteligência. Então, a gente consegue abranger, por exemplo, a inteligência fluida e cristalizada, a gente consegue ter a medida geral de inteligência, mas também a gente consegue ter a medida de inteligências amplas e habilidades específicas. Então, é como se juntasse todas as teorias em uma única para que eles conseguissem formar uma medida que fosse robusta e substancial para a criação de instrumentos psicológicos no futuro. Passagem. Legal, então assim, essa foi só a visão geral, e depois eu vou estar conectando um pouco com o nosso teste cognitivo, né? Mas antes de mais nada, eu queria fazer só uma pergunta para vocês, que é muito relacionada à questão, né, das tecnologias. Então a gente tem visto hoje, né, e esse tem sido um desafio bastante grande dentro da nossa área, né, que nós temos tido inteligência artificial que pode responder a testes, né, a gente tem tido outras tecnologias, né, que têm tornado a área de psicometria, né, e a área de avaliação psicológica bastante desafiadora. E aí a pergunta aqui que a gente quer fazer para vocês é: você acha que as tecnologias, como por exemplo ChatGPT, eles podem impactar nos resultados de um teste cognitivo? Sim ou não? Essa aí é super rápida, né? Regis pode projetar aí também. Deixa primeiro, Regis, o pessoal usar o QR Code lá. Acho que acredito que alguém ainda não, o pessoal não tem ainda conseguido acessar o QR Code. Isso. Essa pergunta é bem rápida, né? Você acha que as tecnologias, né, tecnologias como, por exemplo, essa que a gente tem visto como ChatGPT, hoje tem mais, tem Copilot, tem Claude, né, tem várias outras. Mas você acha que elas podem impactar o resultado de um teste cognitivo? Vamos, Raiz, acho que já pode botar lá no Pisa, essa é rapidinho. Legal. Esse é o tipo de resposta que eu exatamente estava esperando. Ó, alguém está pedindo aí, a Patrícia pedindo acesso ao QR Code de novo, Regis. Bota lá rapidinho. Acho que não apareceu, Regis. Ainda está no. Aí. Aí, Patrícia. Prontinho? Vamos voltar lá. Legal, estamos aí mais ou menos com um empate técnico entre sim e talvez, né? Acho que esse talvez aí, acho que o pessoal deve estar pensando, acho que depende, né? Depende muito aí se de como é feita, né? De como essa tecnologia ela é incorporada, pode ser que ajude, pode ser que dificulte, pode ser que na verdade até sirva para as pessoas manipularem o teste, né? Em vez de responderem como deveriam antigamente, agora na verdade estão usando também o próprio ChatGPT para responder esse teste. Vamos voltar lá, Regis, que eu vou apresentar um pouquinho do teste, falar um pouquinho das features, né, do nosso teste, que aí eu acho que fica legal a gente abordar um pouquinho do porquê a gente fez essa pergunta para vocês. Então, antes de mais nada, a nossa Masterclass hoje ela tem dois objetivos. O primeiro deles é trazer um pouco da visão dos testes cognitivos, da importância da utilização de testes cognitivos no contexto de trabalho. Mas um segundo também é apresentar um pouco da nossa ferramenta que avalia testes cognitivos. E, obviamente, todas as perguntas que a gente fez aí
em relação à inteligência fluida cristalizada, em relação a novas tecnologias, tudo isso nós nos colocamos no desenvolvimento, na validação desse instrumento. Mas esse teste é um teste que avalia dados objetivos sobre habilidades específicas, de como a pessoa processa informações, como ela resolve problemas, como ela se adapta a diferentes tipos de desafios intelectuais. Então, se a gente fosse pegar uma associação desse teste, esse é um teste que avalia a inteligência mais fluida do que cristalizada. Claro, você fala, bom, existe algo de inteligência cristalizada? Sempre tem. Por quê? Porque a inteligência cristalizada é aquela que vai depender do seu domínio do vocabulário, da quantidade de palavras que você sabe, da quantidade de números, e você entender o que é uma soma, entender o que é uma multiplicação. Então, existe um elemento básico de conhecimento que vem da sua inteligência cristalizada, mas, obviamente, uma medida como essa, o objetivo não é fazer com que você tenha um conhecimento avançado desses tipos de questões, de português ou de matemática. A ideia é entender como você usa a linguagem, como você usa gráficos e tabelas ou informações para que você consiga inferir outras relações e fazer relações que possam mostrar que, de fato, você passa de A para B. Você consegue pegar essa informação e consegue transcendê-la e trazer algo que seja diferente daquilo que, de fato, lhe foi colocado. Faz favor, passa para a próxima, Reis. E aí, para isso, nós temos três tipos ou eixos que nós avaliamos, que são aquelas habilidades ali que a gente viu no CHC, as habilidades mais específicas, que são os raciocínios verbal, numérico e abstrato. E aí você pode começar a perguntar, bom, mas por que esses três tipos, de raciocínios? Esses três tipos de raciocínios, eles são extremamente importantes e os preditores mais fortes para a performance no trabalho. A gente poderia ter outros preditores? Sim, poderia ter. Então, imagina que você pode estar trabalhando ali na avaliação de um músico para a orquestra, e a habilidade musical poderia ser bastante importante. Sim, mas é muito específico. Então, você começa a entrar, como eles falaram lá no CHC. Bom, são tantas habilidades específicas, quando você vai reunir todas elas, seria praticamente impossível você conseguir avaliar todas que são necessárias, dentro de determinada área. E aí nós sabemos que os raciocínios verbal, numérico e o abstrato, eles são os mais genéricos o possível para que você consiga transferir informações de uma situação ou um contexto para um outro. Enquanto essas outras habilidades, elas são muito granulares, são muito específicas que, embora sejam relevantes, elas não lhe permitem fazer essa transferência de conhecimento de situações mais genéricas para mais específicas. Então, por isso que nós utilizamos esses três tipos aí de raciocínio. Então, só para a gente descrever cada um deles agora, o raciocínio verbal, ele avalia a capacidade de compreender, processar e utilizar a linguagem. Então, como é que você, ao se deparar com um determinado texto, você entende esse texto, como você compreende, interpreta e como você responde de acordo. Então, envolve muito o conhecimento, de como você utiliza a língua, como você se comunica dentro de um texto, quais tipos de analogias verbais você utiliza, para que você consiga, de fato, chegar a uma determinada conclusão sobre um determinado pensamento ou um texto, ou informação que lhe foi dada. Depois nós temos raciocínio numérico. O numérico ele já trabalha da forma como você manipula números, como você interpreta uma tabela, como você cria associações de uma informação com outra, como você consegue pegar essa informação, e chegar a uma resolução lógica sobre aquilo que está sendo colocado. Então, tem questões aí que avaliam tanto questões de lógica, quanto também cálculos aritméticos de forma mais simples, obviamente, como a gente falou, nada elaborado, mas muito como você utiliza esses cálculos para chegar à interpretação de gráficos e tabelas. E aí nós temos a questão do raciocínio abstrato, que é um teste bastante interessante, em que ele também não depende da utilização da língua como um todo, ele é um teste gráfico, em que, como um todo, você avalia padrões. A ideia é você identificar determinados padrões geométricos, em que esses padrões geométricos lhe permitem fazer a inferência de características, e resolução de problemas que permitem, ao reconhecer esses padrões, fazer com que você consiga justamente demonstrar o quanto você consegue responder isso de forma inovadora, de forma criativa. Então, você consegue ter uma associação muito forte disso com elementos que vão também além daquilo que o teste é colocado. Então, existe um elemento de transferência de habilidades, e competências que é fundamental dentro do teste de raciocínio abstrato, principalmente para áreas que dependem muito de uma avaliação mais crítica da realidade, como, por exemplo, pesquisador. Se é um pesquisador, se é um advogado, uma pessoa que precisa realmente refletir
sobre determinados aspectos, o raciocínio abstrato, ou até um manager também, um CEO, pessoas que dependem dessa informação, né, e conseguir tomar uma decisão de forma muito peculiar, obviamente também, crítica né, e razoável, mas ao mesmo tempo também de uma maneira segura. Né? Então, o raciocínio abstrato é um teste que ele permite fazer essa transferência de conhecimento para outras situações. Então, passando para o próximo slide, a gente consegue ver que os testes cognitivos, eles são testes que eles têm avaliação, como a gente falou, dos mais importantes para predizer performance. Né? E é um teste que, ao combinar diferentes características, você consegue ter um potencial intelectual da pessoa investigado de uma maneira mais genérica, né? Mas não é medida de QI ainda. Então, assim, é uma pergunta que geralmente o pessoal fala, mas isso é medida de QI? Não, porque se fosse uma medida de QI, ele seria uma medida que acrescentaria outras características. Né? Fora que a medida de QI é uma medida que tem um objetivo diferente. O objetivo aqui, avaliar determinadas cognições, é entender minuciosamente o que é que você é mais forte, o que é que você é mais fraco, quais são, né, as suas fortalezas ali e limitações em relação a diferentes áreas. A medida de QI é muito mais para você entender a inteligência como um todo, você busca entender como é que a pessoa como um todo se estrutura intelectualmente, mas ela não é exatamente uma medida de testes cognitivos. Né? Então, é claro que uma medida geral de teste cognitivo lhe dá uma boa medida genérica sobre o potencial humano, o potencial intelectual de uma pessoa. Né? Mas ela não é, no final das contas, a medida de QI. Pode passar próximo, por favor. E aí, mostrando só um pouquinho do relatório, né, dos nossos testes. No teste, nós temos duas coisas que são fundamentais. Uma é a medida da aptidão, a outra é a medida do ritmo. Então, como vocês viram anteriormente, né, desde a questão da avaliação de funções cognitivas, né, eu posso responder uma prova e responder corretamente a uma questão em 1 minuto, né, e o Reginaldo pode responder em 2 minutos. Então, ambos chegaram à resposta correta, mas eu fiz de forma mais rápida do que o Reginaldo. Né? Então, o que nós temos, o que nós sabemos é que, a gente falou isso desde lá de trás, as medidas sensoriais que já avaliavam isso também. Essas medidas que avaliam a rapidez de resposta, o tempo de resposta, elas fazem parte do conjunto de funções cognitivas, de funções executivas de uma pessoa. E no final das contas, elas também contribuem com a avaliação geral da inteligência. Então, nesse caso, o que é que a gente faz? Uma combinação da aptidão e do ritmo. Então, quanto mais rápido a pessoa consegue responder, mais de forma acurada, melhor e maior é o score dela. Quanto mais lento, mais ainda assim acurado, um pouco menor é o score, mas obviamente essa combinação pode ser feita em vários níveis. Um outro aspecto também que a gente utiliza dentro do nosso teste é a teoria de resposta ao item. Né? Então, a teoria de resposta ao item é o que a gente chama de psicometria moderna, que ela trabalha com a avaliação da. Assim como o Enem faz, o Enem, o SAT, dentre outros testes como o PISA, né? Todos usam a teoria de resposta ao item em que você considera três parâmetros. Os parâmetros de discriminação, quanto o item consegue diferenciar as pessoas que de fato sabem de pessoas que não sabem, tem um alto nível de pessoas que têm mais um baixo nível. O parâmetro B, que é o parâmetro de dificuldade do teste, né, o quanto de fato aquele teste é mais difícil, é mais fácil. E o parâmetro C, que é aquele guessing, que a gente chama, que é o parâmetro de acerto ao acaso. Né, o quanto as pessoas conseguem de fato demonstrar um determinado nível de conhecimento, né, mas com nível baixo de probabilidade de acerto. Então seria muito estranho a pessoa, por exemplo, num teste, acertar as questões, né, mais fáceis, perdão, errar as questões mais fáceis e acertar as mais difíceis. Então isso seria muito pouco provável. Então o que a teoria de resposta ao item faz é considerar essas probabilidades de padrões de resposta. Né? E ao calcular as probabilidades de padrão de resposta, a gente converte isso justamente no escala de score Z, né, e depois numa escala de percentivo, ou até uma escala de Steno, como a gente faz aqui. Né? Mas no final das contas, por trás aí do nosso teste, nós utilizamos justamente a teoria de resposta ao item para a calibração dos scores. Pode passar para o próximo, por favor. Então, algumas aplicações podem perguntar, bom, mas para que serve? Onde é que eu posso aplicar esse teste? Qual a importância do instrumento? Você pode aplicar um teste cognitivo em processo de recrutamento e seleção, é um dos mais típicos, os mais comuns. Né? Você pode identificar talentos com alta capacidade cognitiva, né? Aptos a se destacar em funções que exigem raciocínio complexo. Né? Então, obviamente, você também pode fazer de forma separada. Você pode falar, poxa, eu não quero saber raciocínio verbal, ou não quero raciocínio numérico. Você também pode fazer isso de maneira separada, aplicar somente um tipo de teste, por exemplo, é perfeitamente possível.
né? Você não precisa combinar todos eles, pode fazer a utilização somente de um teste. Mas você pode utilizar para avaliação de potencial, plano de sucessão, que é muito mais um recrutamento interno dentro da empresa. Então, você pode identificar colaboradores que tenham, por exemplo, capacidade de liderança, pensamento estratégico, bom nível de negociação, persuasão, né, características que são fundamentais dentro da liderança, para você até preparar essas pessoas para futuras posições de liderança, né, e fazer um bom plano de sucessão. Treinamento, desenvolvimento, né? Você pode também identificar quais são as áreas que a pessoa tem de mais forte ou mais fraco e focar no desenvolvimento dessas áreas, né? E criação até mesmo de equipes, né? Não somente trabalhar no nível individual, mas até mesmo tentar entender dentro de um time quais são as habilidades que a gente tem mais forte, quais são as habilidades que estão faltando, né? Como é que a gente desenvolve isso para que a gente tenha um melhor equilíbrio entre os membros daquele grupo. Então, também para criar equipes eficazes, esses testes eles são bastante utilizados. Pode passar. Legal, e para finalizar essa parte do teste, né, isso conecta um pouco com a pergunta que eu fiz sobre o ChatGPT inicialmente, né, nós temos justamente a questão das features de segurança ajustáveis. Então, qual o grande problema que a gente tem hoje, depois do ChatGPT e dentre outros modelos? A gente tem visto que é super fácil hoje em dia você burlar uma prova, né? E você copiar o item, tirar print screen, né? Ou você até copiar e jogar isso dentro de um chat GPT ou qualquer outro modelo generativo para te dar a resposta. Então, para isso, nosso teste, ele tem algumas features, né? Um conjunto de features ali, que vão desde o início do teste, quando a pessoa loga, né? Ao logar no teste, automaticamente a tela ela é maximizada, então ela não pode, por exemplo, alternar para outras janelas. Então, só isso aí já dificulta o fato dela copiar e colar no próprio computador. Mas aí assim você pode falar, ok, mas isso é dentro do próprio computador. Como é que a gente pode fazer então? E se ela quiser bater uma foto, né? Não tem problema. A gente também tem um controle, né? Por AI a gente consegue verificar justamente. Então, é usando AI para combater AI. Né? Então, assim, no final das contas, ela também pode ela identifica se a pessoa está usando o celular, se ela está tentando bater uma foto da tela. Também a gente consegue fazer identificação. Assim como a gente também identifica questões do ambiente. Então, se tem uma outra pessoa com ela também tentando responder a prova, então a gente também faz essa identificação. Se a pessoa, por exemplo, coloca a mão na cabeça por muito tempo, está tentando abaixar ou tentando sair da tela, obviamente isso não é automático, né? A gente primeiro dá uma mensagem inicial quando isso acontece, tipo uma advertência, né? E aí, se isso acontece novamente, aí que sim, o teste é travado, a pessoa ela é retirada da sessão, obviamente ela tem que contactar novamente aí a empresa para que ela abra a sessão novamente para fazer o teste. Né? Mas isso tudo é instruído no começo, para que a pessoa tome bastante cuidado, então, e também não são exigências nem um pouco absurdas, né? Então, eu recentemente fiz uma prova aqui e que você tinha que colocar até duas câmeras, pra você ter uma ideia. Né? Tinha que ter uma outra câmera no ambiente, né? Obviamente, o país de primeiro mundo eles contam que você tenha celular, um celular com uma câmera boa, né, para fazer esse tipo de coisa. Mas ele exige que a sua câmera do computador esteja aberta e a câmera do celular, a lateral também esteja aberta, para ver tudo que você está fazendo ao redor. Né? Então tem um nível de controle absurdo também. Mas, obviamente, foi para uma condição muito maior também de testagem. Mas essas features de segurança, como a gente falou, elas são features que, obviamente, podem ser desativadas. Você pode falar, bom, mas eu não quero esse tipo de feature, né? Eu não quero que tenha esse controle. A gente também consegue desabilitar isso dentro da nossa feature, né? Então, pode ser que a gente faça uma testagem tradicional, modelo bem comum, e isso tá lá também é possível, né? Mas, como padrão, nós oferecemos justamente essa feature. Segunda observação, a questão que a gente coloca, que não mede não é só a aptidão, mas o score de ritmo. Então, isso é fundamental para que a gente não avalie somente não tenha um único indicador de performance, mas tenha dois indicadores combinados de performance numa única medida. Terceiro, a interface dela é muito friendly, assim, a Visio como um todo, ela tem tentado sempre trazer uma perspectiva mais moderna, tanto de web design quanto um cuidado grande até em questões relacionadas à inclusão. Então, se você pega, por exemplo, as imagens para as pessoas que têm daltonia, lembrei, né? Pessoas que são daltônicas, por exemplo, elas foram tratadas, a gente sabe que as cores, elas impactam e poderiam impactar, então nós mudamos também as cores já pensando nessas questões. Né? E tem algumas outras features de próprio browser que podem ser utilizadas para favorecer a inclusão. Né? E a gente tem também a própria experiência de mobile, também pode ser feito, mas obviamente a recomendação é que seja computador,
né, por uma questão mesmo de visualização melhor dos gráficos, das tabelas, né, então a resposta fica muito melhor também quando você faz isso em computador ao invés de mobile, mas também é perfeitamente possível ser feito no mobile. Isso aí, vamos passar para o próximo. Legal, então nós chegamos a discutir, né, eu tenho um colega chamado Neander Abreu, ele é professor da Universidade Federal da Bahia, então, desde quando eu tive no Brasil, até 2009, 2016, quando eu saí do Brasil, mas ele foi meu colega há muito tempo e ele é um dos grandes nomes nessa área de testagem cognitiva no Brasil. Foi presidente, inclusive, da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, e nós entrevistamos eles nesse podcast da Visio, e foi um podcast maravilhoso, assim, bastante grande, em que ele traz toda a profundidade, abrangência e importância desse tópico dos testes cognitivos, né? Então, quem quiser dar uma olhada no Visio Arena, esse é o nome do nosso site, do nosso podcast, Visio Arena. Inclusive, esse episódio também, assim, essa masterclass também vai para o próprio site do Visio Arena, né? A gente coloca lá também como os vídeos disponibilizados. Mas, além disso, nós temos também, queríamos dar uma cortesia para vocês para testarem o teste. Então, para uma posição de média gerência acima, então imagina que você está fazendo processo seletivo, e você quer aplicar esse teste em 3 pessoas, né, que vão passar para essa etapa final. Então, contacta a gente, o Reginaldo está aqui também, vai contactar depois vocês, né, mas o Reginaldo vai oferecer esse contato aí para vocês, essa possibilidade de vocês fazerem a utilização desse instrumento aí, né, como cortesia, em 3 pessoas dentro do processo seletivo. Qual o próximo? É isso. Legal, então a gente pode agora um pouquinho mais para a parte de Q&A, foi exatamente o que eu pensei, uns 10 minutinhos aí, do Q&A. Eu posso dar uma olhada aqui, eu acho que tem algumas perguntas no chat. Isso. Vai falar, Cleiton? Então, eu ia dizer que a primeira pergunta aqui é Hum? da Tainara. Obrigado pela pergunta, Tainara. Tainara Barbosa. Fala, bom dia. Quais são as opções de testes cognitivos que vemos hoje disponíveis no mercado? Isso, nós temos, né, depende do mercado, né, se é brasileiro ou internacional, mas no mercado brasileiro, e depende também muito do propósito da avaliação. Mas a gente tem testes, tem ferramentas como, por exemplo, o Verify, né, que é o da Savio, nós temos o Swift, né, que é o da SHL, ou nós temos o nosso, né, eu posso dizer para vocês que as ferramentas são ferramentas bem tradicionais que eu citei dessas outras empresas, né, sendo que elas não têm essas features ajustáveis, né, de controle de uso de AI, nem coisa do tipo. Só o nosso hoje, até onde a gente sabe, né, nos fornece de fato todas essas features de controle de AI que são ajustáveis, né? Eu não sei se elas estão correndo atrás e já estão começando a oferecer, né, mas esses testes, eles não têm essas features ainda, né? Em relação a outros testes, claro, você também tem outras soluções, né, que são mais específicas, que podem outras empresas menores fornecerem, mas vocês disseram, estou tão conectado assim com essas outras ferramentas dentro do mercado, muito mais com essas de média e alta gerência, né? Mas você também tem outras features mais simples aí que podem ser utilizadas para avaliação, né, da parte mais técnica, né, do pessoal mais operacional. É, legal, vamos passar Tem para uma outras segunda perguntas. pergunta, que é avaliando os desafios, é da Elis Barbosa. Obrigado, Elis, também pela pergunta. Avaliando os desafios na seleção de profissionais em um mundo em constante transformação, em que as habilidades sociais são cada vez mais demandadas, né, as competências socioemocionais, e os desafios nas organizações só crescem, né? O que demanda que profissionais de recrutamento e seleção estejam cada vez mais preparados para isso, né, para selecionar. Qual é a recomendação de teste cognitivo para seleção e desenvolvimento para os ocupantes dessas cadeiras? E qual é o nível de assertividade dos testes cognitivos apresentados? Uhum. Deixa eu só ver se eu entendi a pergunta direito. Em relação ao treinamento, né, o que demanda que os profissionais estejam cada vez mais preparados para a recomendação de teste cognitivo? Me parece um pouco uma pergunta sobre o quanto eles estão preparados, de fato, né, para entender e administrar esses testes. Seria isso, né? A primeira Sim. pergunta. E qual é o nível de Né? assertividade desses testes? Exatamente. Então, o nível de assertividade, vou começar por esse. O nível de assertividade de testes cognitivos ela é bastante alto, né, pelo fato de ser um teste sim ou não, certo ou errado, né? Então, obviamente, você tem que ter um cuidado muito grande na parte de desenvolvimento e validação do instrumento,
o que infelizmente muitas empresas, né, não têm essa preocupação, né, principalmente quando eles fazem a coisa mais local. Então, o cuidado que tem que ter é justamente que você desenvolva uma matriz de especificações, que a gente chama, que contenha de fato as habilidades que são necessárias para que você avalie aquilo que você quer, né? Então, se está avaliando raciocínio verbal, você tem que realmente avaliar raciocínio verbal, né? E tem que ter uma matriz que avalie de fato aquilo que você quer com alto nível de assertividade. Se é numérico, numérico. Então, esse é um cuidado grande que tem que ter, e a assertividade se dá justamente em função desses parâmetros psicométricos que têm que ser atestados aí dentro da avaliação. Em relação aos profissionais, acho que depende muito do treinamento deles, nessas ferramentas, eu acho, e do conhecimento do construto. Então, é necessário que haja um conhecimento relativamente bom da função, né? Por que eu estou selecionando um teste de raciocínio verbal? Por que estou selecionando um teste numérico ou abstrato? E tentar fazer essas conexões também com as áreas, né? Então, acontece que às vezes as pessoas pedirem, poxa, mas esse cara não tem um bom nível de raciocínio verbal. Ó, vai passar o dia inteiro tabulando dado, trabalhando com número, e realmente precisa disso? Então, eu acho que o cuidado que tem que ter é fazer sempre esse depara, né? O que é que você precisa de fato essa pessoa para? Então, se é uma pessoa que vai utilizar um determinado, vai trabalhar com criatividade, você precisa entender relatórios, né? Se é uma pessoa que precisa escrever opiniões sobre aquele relatório, né, a perspectiva dela, como um advogado faz, por exemplo, sobre a elaboração de documentos, sim, aí você precisa de raciocínio verbal, é muito bom, você precisa de um raciocínio abstrato, muito bom. Talvez não precise de um raciocínio numérico tão elaborado assim, entendeu? Então depende muito aí da área, né, mas o importante é que esse profissional. Bom dia, Cris. Obrigado aí pela pergunta. Ela fala, entrei depois, mas o teste cognitivo é um teste psicológico? Sim, sim, todo teste, na verdade, né, ele acaba, essa é uma área que a gente poderia passar uma hora discutindo, né, o que é teste psicológico ou não. Se você pega, por exemplo, a definição da Resolução 002/2003 do CFP, do Conselho Federal de Psicologia no Brasil, desde lá atrás, o enquadramento de teste psicológico abrange praticamente tudo que se refere a construtos psicológicos. Então, até o Enem seria um teste psicológico. Se for pegar a rigor, por medir habilidades, ele seria um teste de conhecimento, que acaba sendo também um teste psicológico. Testes que são feitos, por exemplo, para a OAB. A OAB é um teste psicológico. De características ou construtos que estão relacionados aos comportamentos, conhecimentos e atitudes de uma pessoa, sim, eles estão sim definidos como testes psicológicos, perfeitamente. Eu só queria complementar, assim, um pouco trazer um pouco, assim, de experiência prática. A gente vê, assim, é muito difícil você, hoje em dia, através apenas de uma entrevista por competência, por mais experiente que seja, né, o recrutador, por mais profunda que seja a entrevista, é muito difícil você conseguir pegar todos os elementos dessa pessoa candidata, né? Então, é, a recomendação, como os estudos estão mostrando aqui, é que a gente tenha, né? E o que acontece? A gente está num mundo cada vez mais VUCA, urbano, em constante mudança. Então, assim, o que que é importante é a gente ter certeza que essa pessoa executiva, média gerência, né, para cima, ela tenha agilidade mental, ou seja, capacidade de aprender rápido, capacidade de resolver problema, capacidade de raciocínio lógico, para poder, capacidade de se comunicar. Isso, o que dá, quem pega essas características, é um teste de cognição. Mas, por outro lado, a gente está vendo o seguinte: para sobreviver, né, no mundo corporativo, nessas posições, que exige muita ambição e energia, precisa ter muita resiliência, né? Precisa ter muita capacidade de se adaptar nesse mundo que se transforma, né? As empresas mudam o tempo inteiro, o profissional ele precisa se adaptar. Então, capacidade de se adaptar, capacidade, né, essa questão de resiliência, isso a gente vai pegar teste comportamental, né? Então não é no cognitivo, mas é no comportamental. Por isso que
a gente está dizendo aqui, os testes mostram, os papers que a gente vai mandar para vocês todos depois, que participaram, que a combinação dessas duas coisas, ela te dá a maior capacidade de predizer, né? Claro, também com entrevista, também com cheque de referências, mas que é dado, né? E a gente está vivendo num mundo onde dado é o novo petróleo, né? Você tem uma informação muito rica quando você junta esses dois tipos de assessment, porque vai te dar resiliência, vai te dar, né, a capacidade de adaptar e outros comportamentos que o cargo exige, e você vai ter essa capacidade da pessoa de resolver problema, essa agilidade mental que a gente está falando. Então, numa próxima Masterclass, a gente quer falar sobre Big Five, né, que é a teoria por trás dos testes mais modernos de personalidade e comportamento, que é o que a gente usa, né, e a gente acredita porque eles têm validação, né, são testes que, e como a gente está usando, a gente está tomando decisões importantes sobre pessoas, a gente acha importante utilizar testes que são validados pela academia. Então, a gente quer, numa próxima Masterclass, falar um pouco disso, da teoria do Big Five, por que ela é mais moderna, por que ela é validada e por que a gente recomenda também. Mas a mensagem que eu queria deixar é para, veja, para recrutadores de seleção, a combinação das duas coisas é importante. Teste comportamental com teste de cognição. Se a gente está fazendo avaliação de potencial, idem, né? Potencial é potencial para a pessoa performar nos níveis acima. Então, é super importante. A capacidade cognitiva é um dos elementos importantes, né? Porque não, a pessoa não sobrevive hoje não se leva se ela não tem um raciocínio, uma fluência verbal, uma fluência numérica, uma capacidade diagramática, né? E claro, tem algumas funções. Eu preciso fazer essas três coisas junto, o diagramático, o numérico e o verbal junto. Não, você pode fazer cada um deles separado, dependendo da função. Se você está avaliando, por exemplo, um arquiteto, né, selecionando um arquiteto, é de se esperar que um arquiteto tenha um raciocínio abstrato muito acima da média, né, do que eu, por exemplo, né, que fiz engenharia. Agora, é de se esperar do engenheiro que ele tenha um raciocínio verbal, né, numérico, né, acima da média, né, mais alta. É de se esperar que um jornalista tenha uma capacidade de lidar com a língua acima da média. Então, perceba, você pode adaptar, em função das competências, habilidades que o cargo que você está selecionando exige, você pode pegar cada um desses elementos e fazer só o numérico, ou só o verbal, ou só o diagramático, percebe? Mas então eu queria deixar um pouco dessa recomendação, que a combinação dos dois testes é que vai te ajudar, de fato, a predizer performance. Cleiton, a gente tem mais uma. Como a gente chegou com o horário já, né? Só tem mais uma pergunta que eu não queria deixar de responder, que é a da Laura também, é o nosso último. Aquela pergunta justamente se pudesse destacar quais os principais diferenciais em termos técnicos, né, quando comparado a outros testes, né? Como é que seriam? Então, assim, sendo bem honesto, ele é um teste que avalia características cognitivas de forma muito similar a outros testes. Obviamente, emprestamos a nossa tecnologia, a nossa ferramenta também como a gente usa teoria de resposta ao item, dentre outras coisas, mas a nossa visão de testagem é diferente, né? E esse é o tipo de coisa que a gente quer imprimir em relação à Visio, que é trazer justamente isso dentro de um ecossistema de soluções, como o Cleiton bem colocou em relação comportamental. Então, em breve, a gente está lançando a plataforma de RH, em que, quando você entra, você tem acesso a esse conjunto de possibilidades, né? E um deles é o teste cognitivo. Isso não dá para fazer com outros testes, que a gente tem que ter acesso a dados primários. Então, a nossa ideia é justamente fazer uma composição muito maior relacionado ao Talent Intelligence, né, do que necessariamente somente assessments isolados. E aí essa ferramenta acaba nos permitindo fazer isso. Essa também é uma ferramenta que a gente tem trabalhado muito para diminuir a quantidade de itens, né, e conseguindo manter ainda a robustez do próprio teste. Então, essas são features que, como um todo, são fundamentais aí para pensar o ecossistema, né, e a plataforma como um todo. Pessoal, tem mais um QR Code aí também, mas se vocês quiserem deixar um feedback sobre a Masterclass, não, até mesmo sugerir algum outro tópico que vocês queriam que a gente cobrisse, né, seria um enorme prazer cobrir qualquer outro tema, né, que vocês também pudessem vir a sugerir, né? Quem teve acesso ao QR Code, né, não sei se já tiveram acesso aí, mas não tendo mais nada, eu sei que vocês já passaram do horário um pouquinho aí, são 9 horas da manhã, 9h02, né? Eu gostaria de agradecer bastante, né, a presença de vocês. Espero que tenham gostado, né? E se tiverem mais alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente. O Reginaldo também vai estar abordando vocês
Aí, então a gente pode ficar em contato, né? Até mesmo para pensar em potenciais parcerias e coisas do tipo, tá bom? Muito obrigado e um excelente dia para vocês. Obrigado, pessoal. Bom final de semana, viu? A Obrigado. gente vai mandar Obrigado, viu? depois para Muito Obrigada, bom. vocês gente. aí Tchau, todos tchau. os Valeu, dados até aí. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom.